Isaías 32, o versículo 17 até o 19. Diz assim a palavra: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Ainda que haja tudo isso, mas o verso 18 diz que o meu povo habitará em moradas de paz, graças ao Senhor por isso, em moradas bem seguras, não apenas seguras, irmãos, mas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Aí ele vai dizer: ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente batida. Mais um texto, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Palavra que o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito, por inspiração do Espírito, trouxe para os nossos corações. Ele diz assim: por isso, irmãos, esse por isso aqui, para você entender o porquê desse por isso, você tem que ler desde o versículo 7, que ele vai mostrar que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. A palavra perplexo aqui no grego, o sentido é sem saída. Quando aquele problema, aquela dificuldade, parece que você está sem saída, entendeu? Mas o verso 7 já tem aquele consolo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Continua dizendo aqui o verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É o nosso corpo. Ele está se corrompendo a cada dia que passa. Há uma lei muito forte, a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo. Então o nosso corpo, ele vai se envelhecendo, as rugas vêm aparecendo, as dores começam a surgir também. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí ele diz algo interessante no verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar. Pai, nesta hora bendita de oração, aquieta, acalma nosso aflito coração, para que Teu Espírito Santo, com toda a sua serenidade, com toda a sua especialidade em revelar Cristo para nós, o faça de uma maneira que nós venhamos a compreender, entender aquilo que o Senhor está movendo nesses últimos dias do fim, nesse tempo do fim, Pai. Pai Santo, esvazia as nossas mentes, para que Teu Espírito possa preencher de tudo aquilo que concerne a Cristo, e que na exposição da Tua Palavra, Pai, nos dê sabedoria para termos uma compreensão acurada das Escrituras, porque ela fala daquele que era, que é e que há de vir, nosso amado Senhor. Então, Tu tens o poder também de fazer essa verdade frutificar em tudo aquilo, em todas as partes deste mundo, a Tua Palavra, os lugares não alcançados. Faça essas palavras chegarem, Pai, porque elas trarão, como trará para nós nessa oportunidade, edificação, iluminação espiritual, e nos leva para Cristo. Ele é perfeito
E nele nós somos aperfeiçoados, nele, somente nele nós estamos completos, porque todos nós que cremos no Senhor, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre essas tribulações leves e a glória eterna. Claro que algumas vezes parece para nós, aí depende do nosso nível de espiritualidade com o Senhor, de quanto conhecemos o Senhor, muitas das tribulações, elas parecem que não são tão leves, mas aparentemente parece que elas são pesadas, e parece que está além da nossa capacidade de suportar, mas nunca deve ser assim a forma de nós interpretarmos. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, queridos, eu quero deixar claro para vocês uma coisa aqui muito importante. Lembre-se daquilo que nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 32, a partir do verso 17. O efeito da obra na cruz, ela vai produziu, porque a obra já foi feita para os filhos de Deus, segurança para sempre. Então, não importa, irmãos, as tribulações que iremos passar aqui, que o Espírito diz para nós que são leves e momentâneas, a gente vai verificar depois com os textos até onde ela pode ir, conosco neste mundo, nos acompanhando, mas lembre-se de uma coisa, que todas as coisas, de alguma maneira, ela vai cooperar para o teu bem, para o nosso bem, uma vez que amamos o Senhor. Porque Deus, Ele deseja, a gente fala muito em a formação de Cristo em nós, não é assim? Que Cristo seja formado em nós, é o nosso desejo, é o desejo do Espírito Santo formar isso em nós. Então, quando nós estamos orando ao Senhor, para que Ele forme o caráter de Cristo em nós, o que significa? Significa que Ele ouviu essa oração, e é da vontade dEle. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas orações, se ela muitas vezes não está destituída, talvez de uma realidade espiritual, que nós almejamos e conhecemos. O Espírito, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe, Ele quer e deseja. Quando nós oramos para que o Senhor então venha ser formado em nós, você pode esperar uma coisa, irmã, vai ter tribulação, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter perda. Porque quanto mais, no reino de Deus, quanto mais nós perdemos, mais nós ganhamos. Então, outra coisa que o Espírito nos adverte também, 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma das nossas tribulações, tentações, provações, estão acima da nossa capacidade de suportar. Não que Ele vai nos livrar da tribulação, mas na tribulação Ele é conosco. Isaías 63 vai mostrar que em toda a nossa angústia, em toda a nossa aflição, Ele se angustiou conosco, porque aquilo que nos toca, naquilo que concerne ao sofrimento, também toca o nosso Senhor. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos um com Ele, uma união. Então tudo aquilo que fere a nós, fere o Senhor, e aquilo que fere o Senhor também nos fere, nos machuca, ou seja, emocionalmente, ou seja, fisicamente. Então nós não estamos isentos a isso. Agora, irmãos, um detalhe que é muito importante aqui, que nós não devemos tirar isso da nossa mente. É muito interessante que o nosso Deus e Pai, Ele deseja nos revelar sobre aflição leve e glória eterna, que é o tema que nós vamos considerar junto com os irmãos nessa oportunidade. Deus, Ele faz isso de duas maneiras. Primeira delas,
Ele vai permitir-nos não olhar para as coisas que elas são vistas, muito claro aqui no texto, não atentando nós nas coisas que se veem. Não atente para isso, irmãos. O que significa não atentar para as coisas que se veem? Significa que em cada país tem muitas pessoas deprimidas porque o país está passando por uma crise. O país está passando talvez por uma guerra. O país está passando por uma situação muito difícil. Nós estamos vendo isso. A Bíblia nos orienta, não atentem para as coisas que se veem. Por quê? Porque elas são passageiras, como a tribulação também ela é passageira. Você tem mais momentos alegres e felizes de satisfação do que de tribulação, de sofrimento. Mas as tribulações vão vir, porque a Bíblia fala do dia da angústia. Elas vêm, mas vêm com uma finalidade. Deus transforma todo tipo de sofrimento, todo tipo de tribulação e angústia em bênção para nós. E a especialidade do nosso Senhor para com seus filhos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Lembra em Gênesis capítulo 50, quando os irmãos de José se prostraram diante dele? Lembra que José disse para ele, José não poderia vingar deles? Claro que poderia, mas o que ele fez? Diz para os irmãos, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bem. E aí que Paulo tirou, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José ficou 2 anos preso injustamente, ele era inocente, sofreu muito, foi vendido pelos seus irmãos, 2 anos preso, acusado de muitas coisas. No entanto, Deus o exaltou a ser o governador do Egito e deu a ele sabedoria. Percebe, irmãos? Então, não fique muitas vezes reclamando, murmurando da sua vida, porque às vezes não está dando certo. Se não está dando certo, pare, pense e ore. Senhor, para que isto? Eu sei que de alguma maneira isto fará muito bem para mim, mas deixa claro para mim, Pai, o que Tu desejas fazer comigo. Porque, irmãos, Deus, quando age ou permite alguma situação na vida dos seus filhos, nunca é sem um propósito. E o propósito é sempre para o bem nosso, para nos abençoar. Entende, irmãos? Agora, se você de fato não entender isso, você irá fazer muitas coisas por si mesmo e vai quebrar a cara e vai ser um péssimo testemunho para o Senhor e para a Igreja de Cristo. Por isso temos que pedir discernimento e sabedoria, irmãos, porque Deus também sabe que muitas das nossas aflições e tribulações são provocadas por nós mesmos. Então Ele vem e começa a restaurar. Se Ele encontra resistência em nós, você vai ter muitos problemas, se você resistir à vontade dEle. Ele quer nos levar a uma vida de adequação com a sua vontade, para que nós estejamos trilhando no caminho da paz. Nós, diz o apóstolo Paulo, se depender de vós, nosso Senhor também disse, tende paz uns com os outros. Se a paz depender de você, tendes paz. E muitas vezes nós sabemos que dependemos de nós. Uma vida restaurada, uma vida reconciliada, como diz o Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários, eles vão ver eu comer ali, e eles vão ficar, puxa vida, por que eu fui assim? Não é nesse sentido. Quando diz lá no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, a mesa é para você, mas para você chamar os seus inimigos para participar daquele banquete. Você tem que repartir o pão. Entende, irmãos? Agora, um detalhe importante. Então, não atentem nas coisas que veem, porque elas são passageiras. Logo, elas vão embora. Elas são
temporais e não atemporais. Ela tem um fim predeterminado pelo nosso amado Senhor. E em segundo lugar, Deus vai permitir a mim e a você olhar para as coisas que não são vistas. Essas são as mais importantes. Essas são eternas, porque as que não são vistas, elas são eternas. Então, vamos olhar para aquele texto de Romanos 8,18. Ali, o apóstolo Paulo disse assim: para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente, então, essas aflições que você muitas vezes vai passar ou está passando, eu não sei como é que está a tua vida, o Senhor conhece, você conhece, do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. E aqui nesse texto, vocês observaram que as tribulações produzem para nós eterno peso de glória. A gente vai verificar depois, entender melhor o que significa este peso de glória. É muito interessante. Então, o sofrimento, irmãos, ele é muito pouco. Lembra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10? Lá está escrito assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Irmãos, para pensar. O teu chamamento é um chamamento celestial. A tua vocação, a nossa vocação é celestial. Então, Ele nos chamou a sua eterna glória. Mas, quando nós enfrentamos uma leve e momentânea tribulação, que muitas vezes nós achamos que ela não é tão leve assim. Por que o Espírito Santo colocou que ela é leve e momentânea? Sabe por quê? Porque Tiago disse assim: que é a vossa vida? Vocês são como um sopro, que logo se dissipa. Logo nós estamos partindo para o Senhor. Essa é uma realidade indiscutível. Nós já estamos lá pela fé, nós já morremos com Cristo. A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus, já está lá. Agora, irmãos, lembra que o apóstolo Paulo desejava partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor? Mas, então o Espírito mostrou para ele que isso é incomparavelmente melhor. Mas enquanto está na carne, você deve cumprir cabalmente o seu ministério. E quando chegou no fim da sua vida, o que foi que ele disse? Combati o bom combate, guardei a fé. Já agora está reservado nos céus, não apenas para mim, mas para aqueles que amam o Senhor, a coroa da vida. E é o próprio Senhor quem vai nos coroará, quem vai nos colocar essa coroa da vida. Irmãos, e este peso de glória que vai ser produzido pelas tribulações, se nós fôssemos, irmãos, tivéssemos uma visão, uma dimensão do que significa o peso de glória que está acima de toda comparação, nós iríamos orar igual Agostinho, Santo Agostinho: Senhor, Tu esqueceste de mim? Onde estão as tribulações? Onde estão os sofrimentos? Santo Agostinho tinha uma intimidade com o Senhor tão grande. Ele desfrutava daquela alegria, da presença dele em realidade espiritual, numa vida íntima com Ele. Porque quando ele era tocado pelo Senhor, irmão, o coração dele transbordava de alegria, de lágrimas de alegria e de felicidade. Qual foi a última vez que você chorou de alegria? Que teus olhos encheram de lágrimas, mas de lágrimas de alegria. Normalmente as pessoas que amam uma boa letra de um louvor autêntico, genuíno, que tem a unção de Deus, quando estamos ouvindo o louvor, o que acontece com o Filho de Deus? As lágrimas. Que delícia, irmãos, adoração diante do Senhor, através de um louvor. Às vezes quando estou viajando de carro, colocamos ali louvor, mas tem cada louvor que nos toca o nosso coração, que a gente parece que, Senhor, que grandeza, como Tu és maravilhoso, como Tu és exaltado,
Que bom saber, Senhor, que Tu prometeste que irá voltar para buscar a Sua igreja, a Sua noiva. Que bom saber que Ele é aquele que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, que Ele se importa em lhe dar uma boa saúde para você, que Ele se importa em lhe dar um bom lar para você, um trabalho que você o glorifica a Ele, que você tem o privilégio de servir o Senhor no seu trabalho, com honestidade, com transparência. Se houver isso em nós, as pessoas irão contemplar em nós a pessoa de Cristo e vão ter o desejo de saber: por que você é assim? Você poderia ter feito aquilo. Eu não perderia um negócio desse. Por que você não abraçou isso? Porque isso era desonesto. Isso iria ferir o coração do meu Senhor. Ele tem me dado tanto. Ele me deu a vida eterna. A imortalidade entrou em mim. Ele tem me abençoado com tantas tribulações para me fazer crescer nele, para ser uma bênção na vida dele. Irmãos, por misericórdia de você mesmo, quando vier tribulação, sofrimento e dor, não murmure. Nem quando o sol está muito quente, nem quando está muito frio, nem quando está chovendo demais, nem quando não está chovendo. O Espírito nos capacita a dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus, Ele não tem predileção para murmuradores. Quem murmura tem uma alma muito azeda. Irmãos, olha o que Cristo fez por você. Olha o que Ele está fazendo por você. Ele está nos preparando para o encontro com Ele, para o retorno dEle. Ele está nos aperfeiçoando, por isso que Ele vai permitir em nossas vidas a tribulação. Aí que bênção que é a tribulação, irmão. É duro quando a gente está passando por ali, é um caminho assim, muito apertado, porta estreita. Na porta estreita nós vamos ter dificuldade, vamos ter espinhos, vamos ter escorpiões, mas Ele nos deu autoridade para pisar escorpiões e toda a obra do inimigo. Então em Cristo nós somos não vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores, porque Ele disse em João 16:33, eu venci o mundo. Ele venceu para quem? Por nós, irmãos. Agora Ele precisa nos vencer. Irmãos, nós temos da parte do Senhor sabedoria, a sabedoria que este mundo não conhece. Um filho de Deus é um homem, uma mulher sábios, porque Cristo se tornou da parte de Deus para mim e para você sabedoria. É uma sabedoria irresistível, ninguém consegue resistir à sabedoria de Deus em nós. Queridos, o Deus de toda graça, quanto tempo vai durar essa tribulação? Abram comigo, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos ler do 6 ao 7, que diz assim: olha que coisa linda, irmãos. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, agora refere-se a nós, e a vós outros que sois atribulados, alívio, coisa boa, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Irmãos, quando é que vai ter fim a nossa tribulação? Ele já explica: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Aí não vai ter mais tribulação. Aí nós vamos para um céu de glória, onde não vai haver mais morte, nem luto, nem dor. Irmãos, sabe como que o profeta Isaías vai dizer isso? Abram comigo, por favor, lá no livro do profeta Isaías, muito interessante. Está para vocês aqui, Isaías, vamos para o capítulo 60,
Isso aqui é depois. Isso aqui é quando do céu se manifestar o Senhor da glória. Isaías 60, versículo 19 e 20. Para que você enfrente as tribulações com uma esperança viva que você tem. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Glória a Deus por isso. Agora, olha o versículo 19 de Isaías, capítulo 60. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz, graças ao Senhor, perpétua, e o teu Deus a tua glória. Agora, olha o 20. Nunca mais. Você sabe o que é nunca mais? É nunca mais. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Irmão, tudo isso foi preparado para mim e para você. Ah, irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. Agora, quantos santos de Deus, homens e mulheres que creram, que morreram, ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida, e alguns queridíssimos irmãos, eu conheço alguns que estão enfrentando dificuldades terríveis nesses dias. Então, talvez nesse momento estão deitados ali em leitos, vamos dizer, leitos de aflição, estão se definhando. Mas por que então, que são filhos de Deus, onde é que estão os cuidados de Deus? Pessoas que em toda a sua vida viveram uma vida de santidade ao Senhor, louvaram o Senhor, pregaram Cristo, ajudaram, fizeram obras que o Senhor Deus havia preparado e agora estão se definhando num leito de enfermidade. Mas por que isso? Irmão, você tem que olhar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava preso quando escreveu sua última carta, 2 Timóteo. Irmãos, leia aquela carta de joelhos, irmãos, pedindo ao Senhor que traga a revelação ao seu coração, para você se tornar um homem ou uma mulher valente, um herói de Deus. Porque Paulo, imagina, o velho Paulo estava naquele cárcere, naquela masmorra fétida, fria, a alimentação era como é que chama aquela cumbuquinha, com um caldinho, e uma vez por dia, não tinha ali latrina, não tinha como tomar banho, ficava ali, e de repente vem um guarda, aquelas chaves abrindo a porta, quem é Paulo? Ele não tinha que ter um final feliz, irmão. O apóstolo Paulo, essas cartas lindas para nós, preciosas para nós, e agora ele é conduzido até fora daquele cárcere. Ele viu a luz do dia, que alegria, e Paulo sabia que estava chegando o seu fim. Ele disse, agora a minha vida está sendo entregue por libação, vai ser derramada. O soldado vem, coloca ele preso, as mãos e a cabeça, e aquela guilhotina sobe, e solta, e decepa o apóstolo Paulo, cabeça para frente, corpo para trás. Ah, irmãos, nós vivemos um cristianismo muito de acomodação. Nós somos uns filhos de Deus muito cheios de autocomiseração, gente doída. Reclama e murmura por qualquer coisa, irmão. Imagina o profeta Isaías cerrado pelo meio, vivo. Imagina o ódio que este mundo tem do Senhor Jesus. E se Cristo habita em você, você é uma pessoa odiada pelo mundo. Eles falam mal de você, mas estão falando diretamente a Cristo. Você vai sofrer. Como odiaram a mim,
Vão odiar vocês também, disse o nosso amado Senhor. A não ser que você não seja cristão, ninguém vai te odiar. E muitas vezes nós queremos agradar o mundo, vivendo de acordo com o mundo, dentro de um lema mundanismo. É triste você se deparar com pessoas que falam para a gente: puxa, aquela pessoa é cristã? Não vejo realidade na vida dela. Irmãos, mas não importa, irmãos, tipo de sofrimento que vamos enfrentar, ou talvez esteja enfrentando, há uma promessa na palavra de Deus maravilhosa. Quero compartilhar com vocês. Abram comigo Salmos 41, versículo 3. Salmos 41, verso 3. Ou se estiver muitas vezes acamado, irmão, o Senhor não vai lhe abandonar. Teve o nosso irmão, que ele sofreu um acidente aqui, dessa comunidade, caiu de moto, estourou o joelho, um tombo tão simples, ficou acamado mais de quase 120 dias, mas ele falou para mim o seguinte: olha, irmão Cláudio, eu pude ver, nesse tempo que fiquei no hospital, a mão de Deus usando as enfermeiras. Eu tive um tratamento como se fosse uma pessoa particular, que pagasse ali particular. As enfermeiras o tempo todo em cima de mim, vindo, e pessoas que estavam muito mais sofrendo do que eu passava direto, porque Deus move o coração dos ímpios para cuidar de nós. E aqui, o Salmo 41, verso 3, ele diz assim, olha que lindo, irmãos, eu vou ler o 2 também. O Senhor o protege, aqui no caso o necessitado, ele acode o necessitado. O Senhor livra do dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Ô irmãos, que coisa linda isso aqui. O Senhor nos faz feliz na terra. Continua, não o entrega à descrição dos seus inimigos. Mas nós vamos ficar doentes? Sim, claro que vai. Olha o versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Que maravilhoso Senhor que nós temos. Ele é o nosso Pai. Irmãos, quando vem a tribulação, é um tempo em que nós conseguimos enxergar a mão de Deus. Lembra do Salmo 46:1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Pai amoroso é esse? Ele é amor e nos ama de uma forma tão linda, tão individual, mas na mesma proporção de todos os seus filhos. Irmãos, o dia que a gente descobrir que somos amados pelo Senhor, de uma maneira tão... Ontem faltou palavras aqui ministrando para os jovens, até falei para o irmão do lado, talvez com amor eterno, sim, mas eu acho que é muito mais do que um amor eterno. Não sei, Ele ama, Ele tem fúria de nos amar, um amor furioso por nós, sabia, irmão? Um amor assim, ardente, um amor que, olha, filho, você é meu filho, minha filha, eu amo vocês, mas eu preciso aperfeiçoar vocês, mas não é da vontade dele, irmão. A tribulação, ele sabe que nos entristece, mas ele precisa, como o pai que é, nos corrigir e manda as tribulações. Abra, por favor, em Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 31 até o 33. Olha que lindo é isso aqui, irmãos, para tratar conosco. Diz assim, Lamentações, capítulo 3,
versículo 31, diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre. Agora escute: pois ainda que entristeça alguém, Ele que vai nos entristecer. De que maneira? O que nos faz tristes? Tribulação, perda, sofrimento, dor, nos entristece. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora, olha o 33, que lindo, irmão. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele aflige, nos entristece, mas não é de bom grado. Ele tem que fazer isso, porque Ele deseja o nosso crescimento no Senhor. E sem sofrimento, sem dor, sem perda, nós não seremos entristecidos nunca. Quando está tudo bem, irmãos, nós esquecemos do Senhor. Mas pelo fato dele nos amar, e Ele sabe, melhor do que eu e você, o que nós precisamos: ser moldados, sermos aperfeiçoados por Ele. Que Cristo maravilhoso é esse? Que Senhor maravilhoso é esse? Então você tem que descobrir que o Todo-Poderoso, Senhor da Glória, habita no seu interior. Para você não ser um murmurante, mas ser um celebrante. Faz festa, celebra a vida de Cristo. Irmãos, olha, eu me alegro com qualquer coisa. Qualquer coisa para mim é um motivo para mim explodir de alegria, porque eu sei que é dele. E Ele me tem dado, irmãos, muito, mas muito, muito mais do que eu mereço. Para mim e para você. Às vezes os nossos olhos ficam cegos, não conseguimos enxergar a mão dEle, agindo, atuando. A gente fica desapercebido de Deus, desapercebido de Cristo. Então Ele vai enviar tribulação, vai enviar sofrimento, até que você reconheça e volta para Ele. Quer ver? Abra aqui em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Capítulo 5, versículo 15. 15 e 6, 1. Olha como nosso Senhor, Ele é sábio. Olha como que Ele age. Olha como que Ele faz. Ele não vai mudar a sua tática, como foi assim na vida dos profetas do Antigo Testamento, do seu povo. Ele é conosco nesses dias também. Deus não muda a sua estratégia, não muda a sua tática. Ele não muda seus planos. 5,15 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele vai atar, Ele vai curar, Ele vai restaurar. Ó Senhor, obrigado. Olha, leia os Salmos, olhando para Davi, irmão. Davi, ele louva tanto a Deus pelos momentos de angústia na vida dele. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Que pedido é esse? Que maravilhoso é o nosso Senhor. Ele tem nos encantado. Então, irmãos, a aflição na vida de um filho de Deus, ela é pedagógica. O Senhor, quando permite a aflição, Ele quer nos ensinar uma lição, por isso que ela é pedagógica. Abra no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119. Vamos ler apenas o versículo 71. Diz assim a palavra de Deus. Porque, irmãos, às vezes quando vem a aflição na vida de uma pessoa, ela tem a tendência de explodir e tomar suas decisões levianas, impensadas. Ele não soube aproveitar aquele momento na qual Deus permitiu que ele passasse.
Ele não entendeu a cruz. Às vezes nós sabemos sobre a cruz, pregamos a cruz, e quando a cruz opera em nós, nós saiamos de retro, igual Pedro. Para a cruz não, Senhor. Isso de modo nenhum pode acontecer. Sofrimento na cruz, não. Aí ele diz para os discípulos, Lucas 24, versículo 26. Vocês não sabem que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morte e ressurreição, e entrasse na sua glória? Para entrar na glória tem morte e ressurreição em Cristo Jesus. Senão não há cristianismo verdadeiro. Senão o nosso cristianismo não é o autêntico, é o falso. Hoje em dia, em muitas comunidades, quando o pastor entra, é uma salva de palmas, uma gritaria, e chorando, e arrepio, e paredes escuras, e fumaça, e aquela coisa, adoração, isso é Satanás. Por que não abre as Escrituras e não ensina para o povo a verdade da palavra? Para o povo ser liberto. O reino é aqui, é aqui. Quando vocês estão aqui, lá fora não é reino. Não, o reino está dentro de nós, diz Lucas 17, versículo 20. Foi colocado dentro de nós. Onde está o reino, está o rei. Jesus, Ele é o rei da glória. Ele mora em nós, Ele habita em nós, Ele está em nós. Ele quer se expressar através de nós. Mas Ele não pode expressar se tiver muito de você. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. É vida de cruz. Sem vida de cruz não há expressão de Cristo. E aqui no versículo 71 do Salmo 119 ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ô Davi, você está louco? Você está dizendo para mim que a aflição é bom? É. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Então, irmãos, qual é o fruto bendito desta lição, nesse versículo aqui? Uma vez que ela é santificada e trabalhada pelo Espírito Santo e pela graça, ela vai produzir na minha e na sua vida um peso de glória muito excelente. Aflição é o trabalho do Espírito. O Salmo 45 vai dizer que quando a igreja se apresentar a Cristo, ela vai o Espírito vai fazer as bordaduras. O Espírito está bordando a pessoa de Cristo em nós, fixando Ele em nós, usando as tribulações. Não há outro meio. Como que você vai tirar da prata, do ouro, as escórias? Fogo. Fogo. Pressão, fogo. Ele quer fazer de você um carvão que nós éramos. Eu e você, nós éramos carvão. Pela profundidade, pela pressão e pelo fogo, vai sair do outro lado pedra preciosa, de jaspe. Porque Jesus, lá em Apocalipse capítulo 4, Ele é aquele que está sentado no trono, como que aquela figura do jaspe. Todo mundo consegue enxergar nele essa pedra jaspe. E Apocalipse 21 vai mostrar que a igreja, ela tem uma característica do Senhor como pedra de jaspe. Nós temos a glória de Cristo, porque Ele compartilhou conosco. Então, o que peso de glória significa, irmãos? E a recompensa futura, ela é maior do que o sofrimento momentâneo. Agora tem um detalhe aqui que vale a pena nós analisarmos. Lembre-se de que a graça de Deus, ela se manifestou a todos nós, trazendo salvação para todos os homens. Graça, Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Agora, por outro lado, nós temos esta graça
a riqueza da sua graça que foi derramada aos seus filhos, aos filhos de Deus que passaram pela sua morte e ressurreição, essa graça que é derramada em nossos corações de uma forma abundante, abundantemente. Efésios 1, versículo 8. Riqueza da sua graça que Deus derramou sobre vós abundantemente. Nós temos abundância da graça, e essa graça de Cristo nos basta para enfrentarmos a tribulação. Não foi dado a graça para mim e para você só para crer nele, mas para sofrer por ele. Abram comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, versículo 29. Preste atenção aqui, irmãos. Que linda revelação nós temos aqui. E todo o capítulo 1, Paulo vai tratar de Cristo como o nosso viver. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Agora ele chega aqui no versículo 29, ele traz uma revelação importante para nós. Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça para padecerdes por Cristo. Nós temos graça para sofrer por Cristo. E nesse sofrimento Deus vai nos recompensar, vai transformar nós em pedras preciosas. Agora, se você não suportar o processo, irmão, falávamos aqui tratando a última batalha, que você talvez vai ficar para enfrentar a grande tribulação, para ser aperfeiçoado, para ser ressecado para a colheita. A tribulação também tem um propósito positivo na vida daqueles que não vão subir junto com ele na primeira ressurreição, na pré-tribulação. Muitos vão ficar até 3 anos e meio, serão arrebatados, e muitos será depois da grande tribulação. Aí eles foram aperfeiçoados. Irmãos, o Senhor está aperfeiçoando a sua igreja hoje, porque Ele quer que todos os seus filhos subam com Ele na sua primeira vinda, que Ele virá para buscar a sua igreja. A Bíblia fala de 2 ressurreições, Apocalipse. Agora aqui, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então nós temos graça para crer e graça para sofrer. Lembra de Paulo, 2 Coríntios 12? A partir do versículo 10, vocês se lembram que o contexto, o espinho da carne, Paulo orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus removesse aquele espinho na carne dele, que era um incômodo. Não sabemos o que é. Alguns estudiosos falam que era por causa das vistas, que ele não tinha uma vista boa, uma série de problemas levantaram, e especulações, mas era um problema, era um espinho na carne dele, para que ele não se exaltasse. Ele orou 3 vezes e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na tua impossibilidade. É quando você não pode, eu posso. E quando Ele pode em nós, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Até passar por dificuldades, por aflições, por tribulações. É o sentido da palavra, irmão. Então, quando o Senhor se revelou a Paulo, dizendo que a graça dele bastava para ele, sabe o que Paulo disse? Escreveu ali, inspirado pelo Espírito. Você acha que Paulo não aprendeu a lição? Aprendeu. Ele disse assim, vamos lá para o texto? Abram comigo, por favor, em 2 Coríntios, aí pertinho, capítulo 12, a partir do versículo 10. Então o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, o versículo 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse assim: bom, já que é assim, então de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, olha o absurdo que Paulo escreveu aqui, irmão. Isso aqui é uma loucura do ponto de vista humano. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias. Irmão, você sente prazer na injúria quando alguém te injuria você? Ofende você? Machuca você com palavras? Você se gloria nisso? Significa que você é uma criança em Cristo, você é um bebê.
sentir prazer nas injúrias, sentir prazer nas necessidades, sentir prazer nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é cruz operando na vida do apóstolo Paulo. Isso é cruz operando na minha e na sua vida. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Mas nós queremos negar nós mesmos, irmão, a nossa vontade? Ah, queridos irmãos, como precisamos disso? Interessante que Paulo tinha um pupilo, chamado Timóteo, estava preparando Timóteo para o encargo da palavra, para o ministério que o Senhor havia concedido a ele. E Paulo, no final da sua carta, alertou Timóteo de algumas coisas importantes. Abram comigo em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10. 2 Timóteo 3, verso 10. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Presta atenção, irmãos, por favor, é a palavra de Deus, leve isso em conta, ore a respeito disso. 2 Timóteo 3,10 diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Mas onde é que Paulo procedeu? Com propósito, com fé, com longanimidade, com amor e com perseverança. Aí ele vai descrever as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Listra. Em Listra, Paulo foi apedrejado até dado como morto. Lembra? Semi-morto. Em Listra, que variadas perseguições. Sabe o que significa? Paulo teve perseguição de tudo quanto é jeito e tipo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas as perseguições. Mas qual o sentido desse livramento aqui? É que Deus tem o controle de todas as coisas, tentações, tribulações. Então, Ele sabe até onde nós podemos ir com Ele, nas nossas dores, sofrimentos e perdas. Medida certa. Ele nunca vai colocar um peso de tribulação, sofrimento, perdidor, se você não consegue suportar aquilo. Ele sabe que você pode. E Ele pega junto com você. Sabe por quê? Romanos 8 fala que o Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos assiste. Ele pega firme conosco. Ele está junto conosco nas fraquezas, irmãos. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não pode haver em nós, irmão, murmuração. Ele disse assim, verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos vai ser perseguidos. E agora você se depara muitas vezes com muitas pessoas nesse seguinte: quando vem a tribulação, está repreendido em nome de Jesus. Não, irmão, está repreendendo o Senhor. Se você é filho de Deus, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele quer endireitar tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Deixa Ele carregar os teus fardos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você não entregar, você vai morrer. Ai, eu sofri tanto, Senhor. Ô meu filho, por que você não entregou para mim? Amanhã, segunda-feira,
talvez você vai ter um dia cheio de tribulação. Talvez você vai ter um dia cheio de cargas pesadas para carregar. Mas abra comigo agora no Salmo 68. Salmo 68. Isso foi escrito para você, então deixe o Senhor ministrar no seu coração. Versículo 19 e 20. Diz assim, Salmos 68, 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia, leva o nosso fardo. Aleluia! Bendito é o nosso Senhor. Dia a dia, todos os dias Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Olha o 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Que venham as tribulações, que venham os sofrimentos, porque elas têm uma ação eficiente, eficaz na minha e na sua vida, nos moldar à semelhança de Cristo. Ou nós não entendemos a cruz? Quem que vai reinar com Cristo? Quem que vai entrar no reino e viver essa realidade do reino? Atos 14, versículo 22. Vocês querem acompanhar? Muito interessante ler esse texto. Atos 14, versículo 22. Olha que maravilhoso texto nós temos aqui, irmãos. É a realidade da palavra de Deus. E louvamos a Deus por isso. Por isso que a igreja precisa se fortalecer uns aos outros. Você tem fortalecido seu irmão? E por que não? Você tem medo dele? Não foge do seu irmão. Seu irmão precisa de você, você precisa do seu irmão. Diz assim, verso 22, 14, 22 de Atos: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tribulação é uma bênção na nossa vida, irmãos. Ela é leve e momentânea. Agora, volta aí, Atos capítulo 5, 40 e 41. Que maravilha que é isso. Olha o que está escrito, irmãos. Graças ao Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é preciosíssima demais. Diz assim a palavra. Atos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. Primeiro, açoitaram ele, bateram muito neles. Olha, você não fale mais esse nome de Jesus. Pode ir embora. Vamos ver qual que é a reação deles? Será que eles murmuraram? Será que eles reclamaram? Será que eles xingaram? Será que eles amaldiçoaram? Não, olha o texto. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. Será que eles deixaram de falar? Foram ameaçados. Olha o 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pregar essa pessoa, nosso amado da nossa alma. Todo o amor de Deus está em Cristo Jesus, e Deus colocou Cristo dentro de nós, cheio de todo o seu amor. Irmão, você é uma pessoa hoje muito especial para Deus. Antes você não era, mas hoje você é. Antes você era da sola do pé à cabeça podre, mas hoje você é um filho especial de Deus. Você e eu somos propriedades exclusivas de Deus. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, fomos chamados para a sua glória. E o que você vai receber lá, irmãos? Tantas recompensas, tantas recompensas. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Irmãos, do berço ao caixão, do dia que você nasceu até o dia da sua morte, aflição,
tristeza são o destino designado para todo ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus por isso. Então a pessoa, ela vem ao mundo com um grito de lamento e muitas vezes, irmãos, deixa com um gemido agonizante. Bem, esta terra, segundo alguns estudiosos, dizem que é o Vale de Lágrimas. Vale de Lágrimas. Pois ela é molhada. Desde a nossa infância, nascemos chorando, começa a verter lágrimas na nossa infância, lágrimas na nossa juventude, lágrimas na idade adulta e também na velhice. Essa terra é um vale de lágrimas. Quantas vezes você chorou por angústia, chorou talvez de raiva? Agora, irmão, se você entender aquilo que o Espírito deseja fazer em sua vida pelas tribulações, você vai chorar, mas de alegria. E Ele vai converter as tuas lágrimas em folguedos. Quer ver? O Salmo 30, irmãos, que lindo é isso aqui. Salmo 30, versículo 5. Não, 5 não. Vamos ler aqui. Salmo 30, versículo 11. Isso. Diz assim. Olha que maravilha que é isso. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ei, coisa boa! Você vai chorar, você vai sofrer, mas Ele vai converter tudo isso em alegria, porque Cristo é a nossa alegria. O reino de Deus, pelo qual nós pertencemos, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3,3 que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso estamos designados, para as tribulações. Ou seja, podemos dizer assim, se você tiver uma visão de quem Cristo é e fez, por você e por mim, você vai dizer o seguinte: oh, bendita bênção, são bênçãos que dói, mas são as bênçãos mais preciosas, são aquelas bênçãos que chegam até nós em forma de uma sofrência. Você vai valorizar mais aquilo, você cresceu no Senhor, o Espírito bordou, o caráter está bordando o caráter de Cristo na sua vida, você vai crescer em alegria. Quando vem tribulação, sofrimento, você vai cada dia mais crescer no Senhor. As pessoas vão falar o seguinte: puxa vida, como é que pode você passar por tanta dor, sofrimento, e você é uma pessoa alegre? O que você tem, meu amigo? Ou oportunidade para você falar e dizer o seguinte: Jesus Cristo, Senhor da glória, habita aqui dentro e Ele me capacita a vencer todas as minhas dores, todas as minhas lágrimas. Ele converte em regozijo, todas as minhas aflições em alegria. É o Senhor da glória morando dentro de nós. Ah, irmãos, que maravilha é isso, que maravilha é isso. Tinha muita coisa para poder dizer para vocês, mas nós vamos parar por aqui e que o Senhor então, Ele continue falando conosco, Ele se revele a nós e nos leve a uma vida de maturidade espiritual. Ele morreu e ressuscitou, mas nos incluiu na sua morte e ressurreição. Cristo é a nossa vida, Cristo é aquele que celebra junto conosco. Quando estamos cantando louvores, Ele diz que canta louvores no meio da congregação, aquele que está conosco em todos os momentos. Irmãos, a gente precisa muito aprender a adorar o Senhor.
nas horas difíceis. Leia todos os profetas, leia os irmãos do Antigo Testamento, do Novo. Em todas as circunstâncias, eles adoravam a Deus, porque viam a sua potente mão sobre a vida deles. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, que alegria, mais uma vez, ouvir da Tua voz, da Tua palavra. Pai, que Teu Espírito nos leve a uma vida de praticidade, que as tribulações nós sabemos que elas virão, Pai, mas nos faz enxergar a Tua mão, Teu cuidado sobre cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós a cada momento. O Senhor não dorme, o Senhor não dormita o guarda de Israel. É Tu quem nos guarda. Obrigado por esse dia de domingo. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado por nos dar entendimento espiritual para contemplarmos as Tuas realidades. Faz frutificar pelo Teu Espírito a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos.